começamos a estudar sobre as obras da carne. A semana passada houve a introdução sobre este assunto. Hoje nós já vamos começar a estudar de forma mais específica e assim os irmãos possam extrair o máximo de ensinamento, de conteúdo da palavra de Deus nesta noite. Da carta de Paulo aos Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos ficar de pé. Na próxima, os irmãos já sabem que na leitura oficial nós nos colocamos de pé. Amém? Eu esqueci de avisar os irmãos, mas os irmãos já ficam sabendo que na leitura oficial tem que se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. É um costume bom que nós devemos priorizar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos orar ao Senhor mais uma vez, te agradecendo, Senhor, por esta leitura, por esta palavra. Assim queremos orar e te pedir, Senhor, abra o nosso entendimento, nos fazendo entender a Tua palavra nesta noite. Assim queremos orar e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmão, tomar assento. Graças a Deus. Bom, a semana passada eu expliquei o sentido da palavra obras da carne, o porquê o apóstolo Paulo ele enfatizou a expressão obras da carne. E claro que existem na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, tanto por alguns escritores do Novo Testamento, assim também como o apóstolo Paulo. E todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, se não me foge a memória, só ele escreveu 12 epístolas, né? Não me lembro muito bem agora a exato, mas só Paulo. E Paulo, quando Paulo ele escreveu e quando fala sobre as obras da carne, Paulo não está falando a respeito da natureza humana, né? Não está falando de alimento, né? Carne de alimento, pelo menos aqui nessa carta aos Gálatas. Quando Paulo ele está falando sobre as obras da carne, a expressão de Paulo aqui, o que Paulo está querendo dizer, ele está enfatizando, se referindo à natureza depravada e corrompida pelo pecado. O que Paulo está enfatizando aqui aos irmãos, né, da Galácia é exatamente isso. Ele está dizendo, olha, essa é a natureza depravada, essa é a natureza corrompida, essa é a natureza escravizada pelo pecado. E o que Paulo ele quer ensinar aos nossos irmãos da Galácia, e não somente a eles, mas a todos nós, eu quero até enfatizar mais, não somente Paulo, mas Deus usou o apóstolo Paulo, né, concernente a esse assunto, e o que Deus quer falar para a sua igreja de todas as épocas, de todos os tempos, irmãos, é exatamente isso: ensinar sobre as obras da carne. E eu quero já dizer aos irmãos que este assunto é um dos assuntos menos falados na igreja. Sabe por quê? Porque a maioria das igrejas que a gente vai, na verdade, não quer saber mais em falar a verdade, mas massagear o ego do povo. Mas a gente sabe que as promessas de Deus, ela encaixa na vida dos nossos irmãos, mas quando esses irmãos eles estão tendo uma relação com Deus.
Deus não vai levar para o céu um homossexual. Ele pode levar para o céu um ex-homossexual, um ex-assassino, um ex-prostituto, um ex-pecador. Eu já falei aqui, não é que nós não somos pecadores, nós somos. Mas eu já preguei aqui para os irmãos que existem pecado para o quê? Quem lembra? Para a morte, não é assim? Para a morte. Então, são esses tipos de pecados que levam o ser humano para a morte, né? A morte eterna, não é somente essa morte física. A morte física todos nós iremos encontrar um dia. Se Jesus não vier, se nós não estivermos vivos quando Jesus vier, obviamente que todos nós passaremos pela experiência da morte, a não ser aqueles que estiverem vivos e Jesus assim vier buscar a sua igreja e eles forem arrebatados. Seu corpo será transformado em um corpo incorruptível, em um corpo de glória, e juntos daqueles que estiveram mortos vão ser ressuscitados e juntos subirão ao encontro do Deus Pai, né? Ao encontro de Jesus. Mas a não ser, se isso não acontecer, todos nós iremos passar pela experiência da morte. Então, o apóstolo Paulo está advertindo, por quê? Porque quem anda vivendo, praticando as obras da carne, irmãos, é porque a sua mente e a sua alma já está completamente dominada pelas coisas mundanas, carnais deste mundo. E a gente precisa ter cuidado, porque isso está chegando dentro da igreja, sabe? Está chegando dentro da igreja. E a gente precisa tomar uma posição. O que é que nós queremos? Morar no céu? Ou agradando a Deus? Ou queremos agradar o povo e não morar no céu? A gente precisa ter cuidado. O que é pecado continua sendo pecado. O que é errado continua sendo errado. Independente da cultura, independente da época em que assim o ser humano viva ou já viveu. Independente disso. E a gente precisa ter cuidado. O que é que nós queremos? Então o apóstolo Paulo, ele está advertindo a igreja da Galácia sobre as obras da carne. E eu falei aqui que existem quantos itens do pecado. Falei a semana passada, quem lembra? Irmão Jailson? 16. Muito bem, irmão Jailson, é isso mesmo. 16 itens que nós iremos estudar. São eles: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a estas. Uma vez, eu quero dizer, o apóstolo Paulo está dizendo que não existe somente esses 16 itens, mas coisas semelhantes a estas, a estes 16 itens. Então, tudo que venha ferir e venha de encontro às leis divinas, os mandamentos de Deus, praticado pelas obras da carne, são pecados, são, na verdade, afrontas a Deus. Agora, eu quero falar hoje, irmão, sobre prostituição. O primeiro item que eu quero falar é sobre prostituição. Mas eu quero dizer que eu vou estar dividindo esses 16 itens em 4 partes, tá certo? A primeira parte aqui é sobre prostituição. A segunda parte aqui é sobre envolvimento a outros seres ou coisas, tá certo? A terceira parte que eu quero falar aqui é sobre pecados de relacionamentos. E o quarto é sobre pecados do eu. Então, nesses 16 itens, estarei dividindo em 4 partes. E essas 4 partes vão estar falando de coisas específicas, tá certo? E eu quero falar hoje, repito, sobre prostituição, sobre
prostituição. O que é prostituição? Claro que prostituição é impureza. Além de ser impureza, prostituição é oferecer serviços sexuais com o objetivo de obter lucro. Ter a prostituição como modo de vida. Esse é o sentido da palavra prostituição. Só que o que Paulo está falando aqui não é a prostituição simplesmente no sentido, ou somente no sentido de a pessoa vendendo o seu corpo, dando prazer aos outros. É por isso que na tradução original, essa palavra prostituição, no original está dizendo imoralidade sexual. Veja que essa expressão ela já tem uma dimensão maior. Ela não está envolvendo só a questão da prostituição como meio de ganhar dinheiro. A palavra imoralidade sexual, ela vem do grego, que é porneia, e porneia é imoralidade sexual. E isso significa que imoralidade sexual se refere a toda espécie de relações sexuais ilícitas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Não somente prostituição, porque se for colocar só com uma palavra prostituição, aquela pessoa que vende o corpo dando prazer, aí só quem está pecando é somente as prostitutas, os prostitutos, esses que vendem o seu corpo para ganhar dinheiro. Aí outras pessoas que praticam outro tipo de imoralidade sexual não estão pecando. Então, por isso que a palavra no original aqui, no grego, é porneia. E porneia é imoralidade sexual. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas, dizendo que todo tipo de imoralidade sexual é obra da carne e é pecado. E é pecado. Todo tipo de imoralidade sexual. E eu escrevi aqui, irmãos, alguns tipos de imoralidades sexuais existentes hoje. E é claro que no tempo de Paulo, no tempo que ele escreveu esta carta, tem nome hoje que não existia. Tem nome que veio existir agora há pouco, há 30, 40 anos, né? Pelo menos na linguagem, na língua portuguesa, mas já existia antes. E a primeira coisa, o tipo de imoralidade sexual, irmão, que eu quero me referir aqui é o incesto. Quem sabe aqui o que é incesto? Todo mundo sabe o que é incesto aqui. Incesto é atividade sexual entre membros de uma família ou entre parentes que possuem uma relação de consanguinidade, relações de sangue, ou seja, relação entre pai e filha, mãe e filho, tio e sobrinho. Isso é incesto. E isso é o quê? Pecado. Isso é imoralidade sexual. E Deus abomina isso. Deus condena isso. Quem pratica tal ato, obviamente, se não se arrepender antes, está sujeito ao inferno. Se morrer hoje, meu irmão, vai parar no inferno, viu? Não o inferno propriamente dito, porque o inferno propriamente dito ainda vai ser inaugurado, né? Após o grande trono branco, o juízo final, aí vão ser lançados no inferno, mas vão ser jogados no Hades. Essa pessoa não terá salvação, por quê? Porque só há salvação, irmãos, enquanto tem vida. Se a pessoa tem vida, está vivendo, está com saúde, está respirando neste mundo, ele tem a oportunidade de se arrepender e voltar a fazer as coisas certas, ou seja, andar conforme a vontade de Deus. Não andou conforme a vontade de Deus, morreu sem Deus, irmão, sem salvação, aí morreu sem Deus, sem paz e sem salvação. É por isso que o escritor aos Hebreus diz assim: quanto à vida, há o quê? Esperança. A esperança está exatamente limitada à nossa vida aqui. Depois da morte, segue o quê? O juízo, como diz o escritor aos Hebreus. Vamos lá. Veja o que é que diz a Bíblia. Eu quero ler somente alguns versículos
de forma resumida. Depois eu vou ler um versículo, 18 versículos, porque eu quero que os irmãos prestem bem atenção no que a Bíblia diz. Olha só, em Levítico capítulo 8, 18 e versículo 6, diz assim: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Aí em Deuteronômio 27 e 22, capítulo 27, versículo 22, diz assim: maldito quem se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe. E todo o povo dirá amém. Está vendo? Deus lançou a lei, lançou o mandamento, lançou a regra, e o povo era obrigado a dizer o quê? Amém. Assim seja. Meu irmão, o que Deus falar, está falado. O que Deus disse, está dito. Quem somos nós para invalidar aquilo que Deus já determinou? Agora eu quero convidar os irmãos para ler exatamente o capítulo 18 de Levítico, do versículo 1 ao versículo 18. Eu quero só ler de forma mais sequencial, para que os irmãos possam observar que isto é muito sério. É abominável ao Senhor. Levítico capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 18. Veja, irmãos, estamos vivendo em uma sociedade, em um mundo promíscuo. Está aí a Rede Globo, eu não sei se foi nessa agora, ou se foi no outro BBB, que eu não assisto, nem a Rede Globo eu assisto mais. Deixamos de assistir a Rede Globo, porque a Rede Globo só o que mostra é só desgraça, só destruição de casamento, casamento invertido, homem com homem, mulher com mulher, o primeiro beijo gay veio da onde? Da TV Globo. Quem assiste, irmão, contribui para que o mal continue atrelado dentro da sua casa, no meio da sua família. Precisamos ter muito cuidado com isso. Mas eu não me lembro agora qual foi o BBB, mas teve um aí que tinha dois participantes, que um era o pai e a outra era a filha. E os dois se beijavam, tinham relação sexual. Isso tentando levar para a sociedade como se fosse uma coisa normal. E isso Deus abomina. E quem é de Deus, diga amém. Vamos ler aqui, irmãos. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu o estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos, para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próxima para ter relações sexuais com ela. Eu sou o Senhor. Não envergonhe o seu pai, tendo relações com a própria mãe. Ela é a sua mãe. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher de seu pai. Este é um direito que somente o seu pai tem. Não tenha relações com a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, nascida em casa, ou fora de casa, não importa. Dentro de casa ou fora de casa é sua irmã. Não tenha relações com a filha do seu filho ou com a filha de sua filha. Não faça isso, porque seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a filha da mulher de seu pai, gerada por seu pai. Ela é a sua irmã. Não tenha relações com a irmã de seu pai. Ela é parenta de seu pai. Não tenha relações com a irmã de sua mãe, pois ela é
é a parenta de sua mãe. Não envergonhe o irmão de seu pai, tendo relações com a mulher dele. Ela é a sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Ela é a mulher de seu filho. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com uma mulher de seu irmão. Este é um direito que somente o seu irmão tem. Não tenha relações com uma mulher e com a filha dela. Não tenha relações com a filha do filho dela, nem com a filha da filha dela. São parentes. É algo vergonhoso. E não case com a irmã de sua mulher, de modo que se torne rival dela. Nem tenha relações com a outra enquanto sua mulher viver. Veja, irmão, veja como isso é sério. E é importante que todos nós, e a igreja, saiba, tenha consciência disso. Porque na igreja de Coríntios, tinha um problemão lá. Qual era o problema que ela tinha? Que a igreja de Coríntios ficava caladinha e se comportava como se nada tivesse acontecendo. Ou seja, tinha ali um filho tendo relação com a esposa do seu pai. E nós vamos ler isso aqui. Veja a reação do apóstolo Paulo concernente a esse fato. Por isso que tem coisas na igreja, irmão. Se acontecer, o pastor é obrigado a tomar uma atitude. O pastor junto com a igreja. Porque tem coisas que é abominável. E se não haver um freio, meu irmão, o negócio vira uma bagunça, sabe? Aí a igreja perde a credibilidade, os irmãos perdem a credibilidade, vira uma bagunça. Quem é que vai congregar numa igreja dessa? Eu mesmo não congrego. Nem serei pastor de uma igreja dessa. Se a igreja assim, não, pastor, tem que continuar, tem que ficar, então fique você e ele. Que eu mesmo não serei pastor de uma igreja onde o pecado prolifera, onde o pecado predomina, onde o pecado toma conta e a gente fica de braços, encruzados, só levando a vida no boi-maria como se nada tivesse acontecendo. A gente precisa ter cuidado. Igreja não é isso, igreja é coisa séria. Quantos podem dizer amém? Então isso é incesto, irmão. Incesto é pecado. Outro tipo de pecado que se refere à imoralidade sexual. Primeiro, incesto. Incesto é relação sexual entre os mesmos parentes. Pai, filho, pai, irmão com irmão, tia, tio, e por aí vai. Outro tipo de pecado, necrofilia. Quem sabe o que é necrofilia? Necrofilia é relação com defunto, viu? Isso é necrofilia. Necrofilia é a obsessão ou perversão doentia de ter relações sexuais com cadáveres. Agora eu quero que os irmãos entendam o seguinte: tem coisas que não precisa estar na Bíblia, sabe, de forma específica assim. Necrofilia é pecado. Ou relação com morto é pecado. Só precisa a gente ler a Bíblia e entender o contexto para que a gente possa perceber que, além de ser abominável, não precisa nem estar na Bíblia, a gente já sabe. Só você em falar, só a gente em ouvir uma coisa dessa, já é nojento, não é verdade? Já é, sabe, aquela coisa que dá vontade de vomitar, Imagine se a gente acha isso, imagine Deus, irmão. Você não vai encontrar na Bíblia, mas você vai encontrar no Velho Testamento, em Número, capítulo 19 e versículo 11, onde a Bíblia fala concernente a o homem não se aproximar de morto, nem tocar nele, porque se alguém ou alguma pessoa dos filhos de Deus tocasse em um morto, ele precisava passar pelo processo de purificação. Agora você já dá para entender, Se não poderia na velha aliança nem tocar em um morto que já era abominável diante do Senhor, as pessoas já estavam impuras e precisava passar pelo processo de purificação. Imagine ter relação sexual com morto, irmão. Daí dá para a gente entender. Assim também como a Bíblia
outro tipo de imoralidade sexual. A Bíblia, você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia falando sobre pedofilia. Você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia falando sobre pedofilia. Nem um versículo na Bíblia dizendo de forma específica. Mas você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, a palavra de Deus, né, em Mateus capítulo 18, e versículo 1 e 2, 3 e 4, aonde aquela passagem bíblica que Deus diz assim: deixai as crianças virem a mim, né? E ele frisa concernente, ele faz a comparação entre a inocência de uma criança concernente ao reino do céu. Todo mundo sabe dessa passagem, não sabe? Que aqueles que não passarem ou não se fizerem como uma criança não entrarão no reino de Deus. Está aí. Para entrar no reino de Deus tem que ter a mente de uma criança. O que é ter uma mente de uma criança? É ser inocente, irmão. Ser inocente não é no sentido como, literalmente, como uma criança, mas a pessoa não ter a mente suja, sabe? Aquela mente que tem ninho, não é de passarinho, é de urubu, sabe? Só tem coisas imundas na cabeça dele. Só pensa, às vezes, eu era do mundo, mundão, os homens aqui sabem muito bem disso. Tem gente que, quando às vezes cita uma frase, né, a pessoa já leva já para o lado pejorativo da coisa. Não é assim, Jailson? Não é assim, irmão Júnior? E a mentalidade de crente não deve ser essa, irmãos. Então, por isso que nós precisamos ter a mente de uma criança, claro, a mente de Cristo, mas sermos como uma criança. E a gente vê aqui o cuidado de Deus, de Jesus, com as crianças. Dá para a gente entender que as crianças merecem o quê? Atenção. Merecem o quê? Cuidado. Merecem o quê? O que é que merece? Amor, irmãos. Criança deve ser criança. Criança deve viver como criança. A gente não deve agir com uma criança como se ela fosse adulta. Não. A gente precisa amar a criança, corrigir quando for necessário corrigir, né? Mas a gente deve criar a criança como criança, não fazer dela como adulto. Olha, uma das coisas que eu acho terrível o povo diz assim: não, se você, quando fizer 9, 10, 11 anos de idade, se você não ensinar as crianças sobre as tarefas de casa, ela não será uma boa dona de casa, porque está na Bíblia. E aonde é que está na Bíblia isso? Foi Deus que falou ou foi a cultura judaica? Foi o quê? A cultura judaica, irmão. A cultura judaica. A cultura judaica, a cultura era assim: um homem, o filho homem, ele começava a trabalhar, a andar com o pai, sabe? Aprender o ofício do pai. E a mãe e a filha fêmea, né? Aprendia o ofício de quê? Da mãe, cuidar de casa. Agora, se eu perguntar a você, com quantos anos a moça casava? Quem lembra? 12, 13 anos. Isso é idade para casar, irmão? Veja, se é idade para casar, é idade para casar? É não. Talvez naquela época a adolescente não tenha nem passado pela puberdade, sabia disso? Porque a puberdade, ela não tem uma idade exata, né? 12 anos. Às vezes tem gente que faz 14 anos que chega à puberdade. Imagina naquela época. Se hoje, às vezes, né, tem esse processo, hoje tem tanto hormônio que, com 9, tem menina com moça, com uma menina com 9 anos, já está entrando na puberdade. Isso é questão de alimento. Não, mas na mente, e a ciência diz assim, o órgão reprodutor feminino, ele só está formado com 18 anos de idade. E não é uma regra não, viu? E não é uma regra, porque isso pode ser muito mais do que isso, ou um pouco menos. Agora, imagina, irmãos, como é. Agora, Deus, ele exigiu isso? Não, era cultura. Era cultura. Então, como hoje a ciência está na palma da nossa mão, irmãos, a gente precisa abraçar a ciência e ter consciência disso. Porque tem biólogo por aí que não é um biólogo, sabe, honesto, nem reto, que diz que no início da puberdade a moça já está preparada para a relação sexual e ter filho. Homem,
Se a própria ciência diz que o órgão reprodutor feminino é formado com 18 anos de idade. Até a cartilagem, eu tive levando ele a um médico uma semana atrás. O médico disse que essa parte facial aqui, ela só está formada com 18 anos de idade. A criança está no processo de formação, de crescimento, onde tudo vai se formar. A gente precisa, irmãos, ter essa consciência. Não era Deus, olha, não foi Deus que fez o casamento de Maria e José, não, viu, irmão? Não foi Deus, não, foi cultura. Foi cultura. Era cultura na época, a moça casar com 12 anos de idade, com 13 anos. Sabe por que em Israel era cultura? E quanto mais cedo casava, eles tinham a ideia de mais filhos terem. E quanto mais filhos tinham, era sinônimo de quê? De bênção. Porque você sabe tanto quanto eu que no Velho Testamento lá, e quanto mais filhos tinham, mais era o quê? Sinônimo de bênção. Quando a mulher não tinha filho, era o quê? Amaldiçoada. Era uma aberração, como Ana. Ana sofreu anos e anos, irmãos, porque não tinha um filho, porque era estéril. Deus abriu a madre e todo mundo sabe essa história. Então a gente precisa ter muito cuidado. Cuidado com os seus filhos, cuidado com as suas crias, irmãos. Cuidado com a sua prole. Tenha cuidado, ame, não deixe. Olha, não confie em ninguém não, irmão. Eu já falei aqui uma vez e vou tornar a repetir. Não confie não, irmão. Tem muita gente ruim nesse mundo, viu? Que tem uma obsessão por criança, sabe? Uma loucura para acabar com a vida das nossas crianças. Eu fico até com raiva com um negócio desse. Eu fico com raiva porque eu tenho filho. Eu tenho filha. E eu, graças a Deus, irmãos, dentro da minha família nunca teve essa desgraça não, sabe? De alguém ter, sabe? Nem pensado ou cogitado ou algum falatório de que alguém mexeu com um dos seus filhos ou com uma criança. Graças a Deus. Essa peste, essa desgraça não entrou na minha família não. Porque tem por aí afora, irmão. Tem. E a gente precisa ter cuidado. E a igreja precisa ter cuidado. Porque a gente não sabe quem é que entra na igreja, se são todos honestos, sabe? A gente precisa ter cuidado. A gente conhece história de molequinho. O Valente não viu. De molequinho na igreja, às vezes solta a criança para ficar por aí, ó. Aí leva um adolescente para lá, para o escurinho, e mexe com um adolescente. Com criancinha. Pega os adolescentes maiores, né? Estão naquele... Aí pega uma criancinha novinha, vai mexer com a criancinha. A gente não precisa... Os filhos ou está dentro da igreja, ou estão dentro da igreja, ou estão numa sala anexa com alguém responsável. A gente não pode soltar, porque tem pessoas que fazem isso na igreja. Chegam os filhos da igreja e soltam. Aí está por aí, o culto rolando aqui, ela presta atenção, está sendo abençoada. Mas os seus filhos podem estar correndo risco, sabe? De acontecer uma desgraça com eles. Então a gente precisa ter muito cuidado. E pedofilia é pecado. Assim também como ficar também é pecado. Isso é imoralidade sexual. Hoje em dia, né, tem a moda de ficar por aí afora, né? Vou ficar hoje, fica amanhã, fica hoje, não deu certo, fica... Isso aí, irmão, é pecado. Você não vai encontrar na Bíblia porque tem uma linguagem nova, mas ficar é pecado, viu? Esse negócio de ficar aí, isso é imoralidade sexual, é todo tipo. E sexo, e as mulheres sabem muito bem disso, sexo não está baseado simplesmente no ato final. Não. O sexo pode começar com um beijo, pode começar com uma carícia, enfim, o sexo pode começar de várias formas. E a gente precisa ter muito cuidado com esse negocinho de uma moça dizer assim: mamãe, eu quero ficar com Cicrane, eu quero ficar com Beltrane. Irmão, ou faz as coisas direitinho, ou não faz, sabe? E a gente que é crente, irmãos, que é servo de Deus, a gente precisa ter cuidado, sabe? Criar os nossos filhos segundo o mundo. É assim? Segundo Deus, segundo os mandamentos do Senhor. Então, pedofilia é pecado. Mas a gente vai encontrar, irmão, Levítico, capítulo 18. Olha aí. Eu estou citando só uma referência para os irmãos. Capítulo 18 e versículo 21. Olha o que é que diz a Bíblia. E não entregue nenhum dos seus descendentes ou filhos
para que se dedique a Moloque. Sabe o que acontecia, irmão, no culto a Moloque? Quando eles estavam em seus rituais, oferecendo seu culto a Moloque, além de eles se rasgarem, se cortarem, e antes de eles oferecerem os filhos ou as crianças para serem sacrificadas a Moloque, eles tinham relação sexual. Então, Deus já condenava isso. E sempre condenou. Não precisa estar um versículo específico. Todos nós sabemos o que é ético e o que é imoral. E isso é imoralidade sexual. Outra imoralidade sexual, irmãos, é relação homossexual. Todos nós sabemos. Relação homossexual é pecado. Não adianta criarem um templo, colocarem o nome de igreja evangélica. Não adianta ele ou ela, que são homossexual, dizerem que são pastores ou pastora, que não são na verdade. Ele pode até fazer igual, ou criarem uma religião parecida com a igreja evangélica, mas igreja evangélica não é. É outra coisa, menos igreja evangélica. Porque está na Bíblia, relação homossexual é pecado. Veja o que é que diz a Bíblia 18, Levítico capítulo 18, e versículo 22. Olha o que é que diz a Bíblia. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É abominação. Está aí. Isso está aí também em Romanos capítulo 1, né? Que o apóstolo Paulo fala exatamente a respeito disso, quando os homens e as mulheres invertem o seu papel natural, né? Homem querendo ser mulher e mulher querendo ser homem. Tá? Vários textos bíblicos. Não está só no Velho Testamento, não, porque alguém diz assim, só está no Velho Testamento, na Antiga Aliança. E o que é imoral só é na Antiga Aliança? O que é imoral continua sendo imoral hoje, irmão. Não tem o que é errado, o pecado continua sendo pecado hoje. Vamos lá. Outro tipo de imoralidade sexual, zoofilia. Quem sabe o que é zoofilia? Zoofilia é sexo com animais. Versículo 23, Levítico, capítulo 18. Diz assim: não tenhas relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para ajuntar-se com ele. É depravação. Então, observe, irmãos, que imoralidade sexual não está limitado somente à prostituição como mercadoria do prazer. Não. A questão da prostituição aqui de Paulo está falando, está se referindo à imoralidade sexual. E imoralidade sexual são todas essas coisas e muito mais, ou coisas semelhantes a essas, como o apóstolo Paulo aos Gálatas. Talvez eu tenha esquecido algumas coisas aqui, mas tudo que é imoral, tudo que o sexo imoral, ele é real na vida de alguém e é imoral, é pecado. Não importa o que seja, como seja, se é imoral, é imoral. Agora eu quero chamar os irmãos para lermos alguns versículos da Bíblia, fora o que nós já lemos. 1 Coríntios, capítulo 5, e versículo 1. Ouve-se por aí, Paulo falando à igreja de Coríntio, ouve-se por aí, escuta-se, que entre vocês existem imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, ou seja, entre as pessoas que não são evangélicas, que são cristãs. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamento
lamentado e, olha só, e tirado do meio de vocês. Quem fez uma coisa dessa? Está aí. Paulo está mandando excluir, expulsar. Tire do meio de vocês. Não dá certo. Se não tem nem entre os perversos, entre os não cristãos, se isso não existe entre os não cristãos, estava existindo dentro da igreja. Está vendo? Qual foi a atitude de Paulo? Passa a mão na cabeça dele, foi assim? Alise ele, dê um carinho nele, dê um beijo nele e diga assim, siga em frente. Foi assim que Paulo falou? Expulse, tire do meio de vocês, porque isso é imoral. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Isso aqui era um infame, não era não? Então, tá aí, irmãos, isso é imoralidade sexual, e a gente não pode concordar, aceitar, sabe? Passar a mão. O que é errado continua sendo errado. Deus condena. E isso que eu estou falando aqui, você muito mal hoje escuta dentro de igreja. O negócio é só reteté. Receba aí. Olha a bênção, olha a casa, olha a vitória. Todos os cultos. Bíblia? Não. Verdade bíblica? Não. Põe a mão na cabeça dela. Errou, falhou. Meu irmão, se errou, errou. Se responsabilize pelos seus erros. Se for um pecado, tem que se responsabilizar. Não adianta, irmãos, não adianta passar a mão na cabeça em erros, em pecados. É como uma criança. A gente começa a criar uma criança. Se uma criança faz uma coisa errada, aí diz, meu filho, não faça isso não, meu filho. Ô, bichinho, faça isso não. Aí, bichinho, faça isso não. Aí ele faz de novo. Ô, meu filho, faz isso não, meu, faz isso não. Ele faz de novo, 3 vezes. Você falou 3 vezes, meu amigo, e ele não obedeceu, ele vai fazer a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª. Eu vi um vídeo recentemente agora, uma criança batendo no rosto da mãe. A mãe dizendo, meu filho, fica aqui, meu filho, senta aqui, meu filho. E ele, tome na cara dela. Teve que uma pessoa de fora reclamar, né, a criança. A criança não obedecia a mãe, mas obedeceu com medo uma mulher que não era nem família. Vocês estão entendendo? Quando se cria errado, irmãos, quando se planta uma árvore no lugar errado, o que é que acontece? Depois que ela estiver grande, fica impossível você tirar ela de lá. Você tem que plantar ela no lugar certo. Vou plantar aqui, aí dá certo. Se você plantar no lugar errado, ou ela estiver no lugar errado e você deixar, depois de grande, depois que a raiz estiver, sabe, cravada lá, firme lá, sabe, grande, se você tirar, você mata a árvore. Então, o que pode fazer é antes. Quer mudar? Mude antes, porque depois fica quase impossível. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 9 e 10, diz assim, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Uma pergunta, não se enganem, nem imorais, né? São aqueles que praticam imoralidade sexual, nem idólatras, nem adúlteros, olha aí, nem afeminados, está na Bíblia aqui, não somente no Velho Testamento, nem somente em Romanos, mas também aqui em Apocalipse e em outras passagens bíblicas. Afeminados não herdarão o reino dos céus. Nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores. Tem gente que às vezes pode pensar assim, eu vou beber vou me embriagar porque a Bíblia não diz que beber não é pecado. Aí se embriaga, porque ninguém nesse mundo sabe beber. Dificilmente. Se vocês, o meu irmão dizia, eu sei beber, eu não sou igual ao meu pai não. Meu irmão dizia. Um bêbado. Aí começou a brigar com a mulher. Aí depois começou a discutir e a mulher começou a desafiá-lo, aí ele se esquentou, bêbado do lugar, aí veio o filho dela, tomou as dores, né? Isso não bate na minha mãe não, que eu mato você, né? Bebida dá certo, irmão? Não, bebida é um mal,
sabe? E não venha com a historinha de dizer que, porque no Velho Testamento bebia-se vinho, e vinho era sinônimo de alegria. Claro, o camarada bebia e ficava embriagado, ficava muito louco, né não? Cara que ficava como se diz, todinho, né? Ficava alegre, até demais, né? E a gente sabe que bebida mexe, com certeza. Uma vez, eu não era nem crente, eu era crente, mas um camarada, ele me afrontou e eu não gostei. E aí eu disse umas coisas a ele, eu disse, você me respeita, viu que sou homem igual a você. Aí ele não teve coragem de me afrontar, né? Aí bebeu cachaça, depois que ele bebeu uma, aí foi lá, irmão, vem cá, vamos. Eu ia me desafiar, depois que bebeu. Meu pai, toda vez que bebia, meu irmão, arrumava uma confusão. Batia na minha mãe, maltratava a minha mãe. Então veja que bebida não dá certo em lugar nenhum. Não adianta a igreja dizer assim, vamos beber, irmão, vamos ter o dia social da bebida, que não dá certo. Está na Bíblia. Beber não é pecado, é verdade. Mas a embriaguez é obra da carne e está sujeito ao inferno, com certeza. Versículo 13. 6:13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Aqui fala sobre as coisas ilícitas. Versículo 18, vamos ler. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do pecado. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Irmão, eu passei um bocado de horas pensando sobre esse versículo. Qual é o pecado que não macula o nosso corpo? Aqui está dizendo, fuja da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, ele fica sujo. Mas eu estive pensando assim, mas uma pessoa que tira a vida de outra pessoa também, né? Está pecando contra a ele mesmo também, né? Uma pessoa que fere alguém, que mata, uma pessoa que rouba, que tira um bem de alguém, não está também praticando, ele não está se manchando também? Ou ela não está se manchando? Só que eu vim entender uma coisa aqui, dentro desse versículo, irmão. Aquele que se prostitui, que pratica qualquer tipo de imoralidade, ele está pecando contra o seu próprio corpo. Sabe por quê? Porque é diferente entre um assassino, sabe? Um homicida, ou um ladrão, sabe? Existe algo precioso dentro de um casamento. Você sabia que quando uma mulher e um homem, eles se relacionam sexualmente, eles estão fazendo aliança? Sabia? Quando eles são casados, todas as vezes que eles se relacionam, eles estão renovando a sua aliança. Então, casamento não é simplesmente juntou os dois e pronto, acabou. Não, casamento é uma aliança. Além de ser uma aliança com Deus, é uma aliança de sangue. Porque você sabia que entre a moça, quando uma moça casa virgem, né, que rompe-se um ímen, então ali significa aliança de sangue. Entre um homem e uma mulher está tendo uma aliança de sangue. Era por isso que no Velho Testamento, hoje em dia está difícil, mas virgindade, né, era coisa preciosa, né? Até alguns anos atrás. Hoje em dia não. Hoje em dia a moça que não for virgem, né, por aí afora, a moça que não for virgem não pode namorar, porque tem que ser mulher. Porque o que eles não querem é simplesmente abraço ou cheirinho. Querem ter uma vida de namorado como se fosse casado. Então, por isso que quando alguém se prostitui, adultera, pratica relação sexual com outra pessoa, irmãos, eles estão pecando contra o seu próprio corpo. Porque o seu próprio corpo, ele em si, é uma aliança entre Deus e esta pessoa. Você sabia disso? Entre Deus e essa pessoa. Todas as vezes que alguém pratica imoralidade sexual, adultera, pratica relação sexual fora do casamento, ele está se maculando, sabe? Ele está se sujando, sabe? Ele está se apodrecendo,
Ele está rompendo, quebrando a aliança que ele fez com Deus, né? Fez com essa pessoa diante de Deus. E eu quero terminar, irmão, sobre esse assunto. Os irmãos já entendeu, mas eu quero terminar dizendo o seguinte: oxalá, irmãos, se todos pudessem obedecer isso, ouvir atentamente. Irmãos, nunca viole essa sagrada aliança matrimonial. E outra coisa que eu quero dizer aos irmãos: quando alguém entra por essa vereda, fuja, corra, escape, como Deus disse, o anjo disse a Ló: escapa-te por tua vida. Quando alguém entra numa vida de prostituição, irmãos, é difícil de sair dela, viu? É difícil. É como se fosse impossível sair dela. É por isso que quando você conhece alguém que é prostituto de carteirinha, ou alguém que é prostituta de carteirinha, dificilmente, irmão, ela se firma no evangelho, a não ser se ela de fato quiser Jesus ou queira se libertar de fato. Porque do contrário, irmão, ela não se liberta. Está na igreja hoje, amanhã está fora da igreja, porque não aguenta, né? Não pode ver um rabo de saia, não pode ver uma mulher, não pode ver ninguém, não pode ver sabe? Já está doido para se prostituir. O diabo também atenta, sabe? O diabo inferniza, o diabo envia. A vida dessa pessoa, irmão, é uma vida, sabe, de escravidão sexual. Então, irmãos, fujamos. José correu, porque isso aqui é fraco. Fuja, sabe? Corra, dispare-se, sabe? Corra. Se você não conseguir correr, se enrola assim. Mas sai de perto, porque senão o desmantelo é grande, irmão, e depois que entra para sair é muito difícil. É igual um alcoólatra, é difícil. Então, não está escrito na testa, né? Dependente químico, só precisa tomar uma cervejinha que depois está doidinho, não quer parar mais. Toma um vinhozinho hoje e depois não quer parar mais. Então, por isso que a igreja tem que tomar essa posição. A igreja evangélica, a comunidade cristã, não pode beber. Bebeu, pode ser disciplinado, certo? Não pode beber. Por quê? Porque você vai desmantelar a sua vida, você vai desmantelar o seu casamento, você vai desmantelar todo. Então, não dá. Então, a igreja tem que tomar uma posição. Todas as igrejas evangélicas cristãs, verdadeiramente cristãs, tem que tomar uma posição. Membro da igreja tal, membro, irmão, não beba, não pode beber. Se bebeu, vai ficar fora dos departamentos, vai ficar fora, sabe, da comunhão, e pode até ser disciplinada, né? Então, a igreja precisa tomar. Não é para o mal, não, é para o bem. É para o bem. Isso não é para o mal, é para o bem. Quando a mãezinha dá uma tapinha na mão da criança, quando vai mexer num negócio desse aqui, uma tomada dessa com ferrinho ou com palitinho, aí dá uma tapinha, não pode não, menino, na mãozinha. Ele vai entender que não pode. Aí você diz: por que não pode? Porque isso dá choque, isso mata. Se foi com uma madeirinha, amanhã você pode ir com um ferrinho, e se você colocar um ferrinho aqui na energia, você mata, você morre. Aí você vai, além de você morrer, você vai, eu, seu pai, todo mundo sofrendo em casa. Então, tem coisas, irmãos, que é mal, é ruim, é terrível. Se a gente puder evitar, evite. Do contrário, você entra numa desgraça. 7:2. 1 Coríntios 7:2. Veja o que é que diz a Bíblia. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua própria esposa, e sua própria esposa o seu esposo. Para não viver, irmão, em pecado, se prostituindo, porque prostituição leva ao inferno, cada um tem a sua própria esposa. Está aqui, é bíblico. Por isso que ser crente é bom demais, irmão. Olha, na Bíblia tem resposta para tudo. Quer viver uma vida digna de respeito na sociedade, irmãos? Siga a Bíblia, siga a palavra de Deus, está aqui. Quer deixar a vida promíscua de prostituição? Siga a Bíblia, casa, tenha a sua esposa, case, tenha o seu esposo, e deixa a vida, sabe, de imoralidade sexual longe de você. 2 Coríntios, capítulo 12, e versículo 21. Estamos quase terminando, irmão. Tenho receio de que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês,
e eu venha a chorar por muitos que no passado pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticam. Ou seja, o apóstolo Paulo, olha, agora preste bem atenção, irmão. Todo mundo sabe que a igreja de Coríntios era uma igreja o quê? Pentecostal. Pensa numa igreja pentecostal, era a igreja de Coríntios. Tinha os dons espirituais, sabe? É aquele fogo, aquele movimento todinho, mas o pecado corria frouxo dentro da igreja. E o apóstolo Paulo estava dizendo assim, olha, que Deus me livre, irmãos, de eu chegar aí e encontrar aqueles que praticavam, sabe? Aqueles que pecavam, prostituía, sabe? Aqueles que praticavam libertinagem, imoralidade sexual, que continue. Porque tem gente que às vezes conta, sabe? Gosta de contar como se fosse vantagem. Eu, quando não era evangélico, irmão, olhe, eu tinha mulher, sabe? Como se fosse um rio de mulher, que eu tenho muito dinheiro, como se fosse coisa boa, como se fosse... O irmão estava numa desgraça, vivendo sujeito, se morresse, eu ia para o inferno, e ainda tem coragem de contar como se fosse uma coisa... Chega quanto com água na boca, sabe? Eu tinha muito dinheiro, vivia... Meu irmão, mas a gente precisa esquecer dessas coisas. E o apóstolo Paulo está dizendo... Isso para Paulo era uma humilhação para Paulo. Para Paulo era uma humilhação. Porque assim como tinha gente na época, sabe? Há 2000 anos atrás, tem também hoje, irmão. Tem gente que gosta de contar. Imagine, se para um homem já é feio, imagine para uma mulher. Uma mulher contando, diz assim, eu quando não era crente, eu vivia me prostituindo. Eu botava a mão assim, meu Deus. Você está entendendo? Muito feio, irmão. Para quê? Para quê? Eu tinha tantos homens, eu vivia com um, vivia com outro. Não precisa dizer isso não. Você já é lavada, comprada, transformada pelo sangue do Cordeiro. Acabou-se, você é uma nova criatura. Está vivendo, você é uma nova pessoa, uma nova criatura. Você não precisa contar aquilo. Não, irmão, aquilo passou, já era, sabe? Acabou-se. A sua vida é nova com Cristo. Amém, irmão? Não precisa de contar não, deixa para lá. E eu quero terminar lendo Efésios 5:3. 5:3. Vou ler. Tem muitos versículos, mas eu quero só ler só este versículo para a gente terminar. Efésios, carta de Paulo a Efésios 5:3. Que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês. Está vendo aí? Tudo, nada, não precisa contar não. Para quê, irmão? Você está entendendo? Irmão, conversa de crente é conversa decente, sabe? Para que o camarada vai juntar-se com outra pessoa e conversar? Sabe? Negócio de 10 anos, ou da mulher que viu na TV, ou sabe? Não precisa, está aqui, irmão. Então, versículo 3. Que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês. Não tem para que não. O que a gente deve conversar entre os irmãos, irmão, é conversar sobre a fé, sabe? Sobre passagem bíblica, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda de Cristo, sobre vitória, o que Jesus está fazendo em nossas vidas, o que Jesus fez, sabe? A gente deve contar coisas que venham edificar e não nos imacular mais, ou macular mais. Não precisa não. Ó, versículo 4. Não usem linguagem grosseira. Aquilo que a gente estava falando, não usem linguagem grosseira, irmão. Não digam coisas tolas, nem indecentes. Olha para aqui. Pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Amém? Deus é meu refúgio, Deus é minha fortaleza, Deus tem me dado vitória, Deus é minha vitória, Deus é tudo para mim, Ele está trabalhando na minha vida, vai me abençoar. É isso que a gente deve falar. Essas coisas, quem fala são as pessoas do mundo, e as pessoas do mundo não têm nada a ver conosco. Amém? O que Jesus disse? Separai-vos, povo meu, e não toquei em coisas imundas, pois eu serei para vocês Deus, Pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, eles e eu serei vosso Deus. Então, amém? Que Deus e Cristo continuem nos abençoando.